Hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las reglas de acentuação de esdrúxulas e sobresdrúxulas, que é o nome da unidade aí. Gente, regras de acentuação. Geralmente, quando eu tô pessoalmente com os meus alunos, assim, cara a cara, e eu falo em regras de acentuação, o que é que eu ouço? Meu Deus, eu não sei nem em português. Verdade, verdade, canso de escutar isso. Mas os seus problemas acabaram, porque hoje nós vamos ver regras de acentuação de uma maneira bem tranquila e você vai ver que isto era fácil, bem fácil. Por quê? Porque você vai guardar uma regra só. Você acredita numa coisa dessa? Olha que fácil. Vamos lá. Acentuação. Então, primeira coisa que eu vou te dizer, já monta assim uma tabelinha, como eu fiz aqui para você, bem bonitinha. Agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas, tá? Em português, qual é o nosso referencial em língua portuguesa? Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembra disso? Então, como é que eu identificava quando a palavra era oxítona, paroxítona, proparoxítona? Eu identificava pela sílaba tônica da palavra. Ou seja, aquela onde a gente força ali a pronúncia, onde ela é mais forte ou às vezes ela tá até acentuada. Joia! Mas acentuar é o que a gente vai ver hoje, né? Como é que faz? Então, sílaba mais forte da palavra. Se a sílaba mais forte da tua palavrinha está aqui, é a última sílaba da palavra, essa palavra se chamará aguda. Ok? Então, até você fazendo essa tabelinha que tem aqui, você pode até pegar e fazer um risquinho aqui, ou escrever sílaba mais forte. Certo? Aguda. Que eram, em português, as oxítonas. Agora, nós temos aqui as palavras graves, com a penúltima sílaba mais forte. Se chamam graves. Graves ou llanas. Aí vai depender do autor, tá? Vocês podem encontrar esses dois nomes. Eu acho mais prático, vocês já vão entender por quê, colocar aqui como graves. Depois, temos a antepenúltima sílaba mais forte, que se chamam esdrúxulas, que em português se chamariam proparoxítonas. Eu acho que eu não vou lembrar daí da ordem como que é, se é agudo aqui, se é grave ali. Então, coloca o referencial do português, não tem problema. Primeiro você guarda assim, para depois você abandonar lá o português e seguir por aqui, tá? Então, aguda, sílaba forte aqui. Grave, sílaba forte, tá aqui, segunda casinha. Terceira casinha, esdrúxulas. Última casinha, sobresdrúxulas. Ou seja, elas são mais do que esdrúxulas. São mega esdrúxulas, por isso são sobresdrúxulas. Nome curioso, né? O pessoal sempre fala, eu não lembro bem como é que é, mas eu lembro que é um nome bem estranho. É um nome estranho, já por isso, quanto mais estranho, mais difícil de esquecer. Eu acho assim. Então, ótimo, sílaba tônica aqui. Aguda, grave, esdrúxula, sobresdrúxula. Tá legal? Colocou ali o teu quadrinho? Para você não esquecer? Então agora nós vamos ver como que nós vamos acentuar as palavras em espanhol. Mas olha que moleza, você vai guardar de verdade esta primeira regra que eu vou te contar agora. Las palavras agudas, quais vou acentuar? Eu acentuo as palavras agudas terminadas em vocal. Então tá lá, ó. Em N ou em EC. Tava aqui, ó. Agudas se acentuam quais? Las terminadas em vocal, em N ou em S. Então não é N ou S, é em N ou em S,
tá? Veja lá, coração. Te dei uma palavra bem moleza, né? Coração, porque você sabe já que a sílaba forte tá aqui. Ó que bacaninha eu, hein? Coração. Mas vamos supor que você não soubesse que precisaria acentuar essa palavra, tá? Eu te dei lá uma gama de palavras lá, uma coleçãozinha de palavras e você precisa acentuar para mim. De acordo com as regras da língua espanhola. Como eu faço? Então, vou analisar aqui, vou falar a palavra lá, coração. Ah, tá forte essa última sílaba, hein? Beleza, identifiquei a sílaba forte, é essa. Joia, e agora como é que eu vou fazer para saber se eu acentuo ou não? A regra é, se acentuam as terminadas em vocal, em N ou S. Terminação N, leva acento. Então, bastou ela ter a última sílaba mais forte e eu vou observar a regra. Esta é a regra de ouro, a primeira de las agudas. Coisas que talvez não estejam no material e que eu também não coloquei aqui, mas eu vou te dizer. Será que existe palavra aguda que não leva acento? Por supuesto, claro que existe. Ah, mas aí como é que faz? Veja lá. Vamos colocar uma aqui, ó. Correr, tá? Já identifiquei que a última sílaba é a mais forte. Correr, tá lá. Verbo correr. Palavra aguda então, né? Se ela tem a última sílaba mais forte, aguda. Top. Beleza. E agora, como é que faz? Leva acento ou não leva acento? Qual é o critério? Observar a terminação dela. Terminada em R. O que a regra diz para mim? A regra é clara, olha lá. Terminada em, eu vou acentuar somente as terminadas em vocal. R é vogal? Não é. Terminada em N? Não é. Terminada em S? Não é. Então, o que eu quero te mostrar? Quero te mostrar o seguinte. Existe palavra aguda que não leva acento, tá, amados? Existe. Tá ali a prova. Então, toma um certo cuidado com isso. Porque elas podem aparecer assim, mas elas podem te enganar. Porque às vezes o pessoal esquece, né? Fica tão focado aqui só na regra e não lembra que elas podem aparecer sem acento. Porque a gente tá falando só de acento agora, né? Mas elas podem existir sem acento também. Segunda regra, eu te falei, né? Prometi para você que você vai guardar só uma, e você vai. Porque eu tenho a primeira regra, acentuamos las agudas terminadas em vocal NS, e agora la regla de las graves, penúltima sílaba mais forte. Beleza, tem a penúltima sílaba mais forte, já achei. Vamos lá? Uma palavrinha, fácil. Ó que fácil, né? Bem fácil. A segunda regra, ela é exatamente o contrário da primeira. Quais são as palavras graves que eu vou acentuar? Se a regra é o contrário da primeira, eu vou acentuar as terminadas em consonante, porque a outra regra era vogal. Que não sejam N ou S, não é também qualquer consoante só, que não sejam N ou S. Certo? Qual o critério aqui? Terminada em L. Fácil. Tá terminada em L. L não é N, não é S, né? Fechou. Beleza, leva acento. Não é fácil? Só a primeira regrinha já guardou. A segunda, então, é o contrário da primeira regra. Joia? Esdrújulas. Isso aí não tem nem regra, gente. Por quê? Todas palavras que tiverem a sílaba tônica nessa casinha de esdrújula aqui, todas são acentuadas. Todas elas levam acento. Que massa, hein? Fácil demais. E as sobresdrújulas, Andréa? Ó, o exemplinho lá das esdrújulas, né? Médico, médico. Clássico. Sempre leva um acento.
Então, identificou que a sílaba está aqui? Sempre leva acento. E agora com sobresdrúxulas, mais do que esdrúxulas. Vocês sabem que nós temos verbos no modo imperativo que expressarão ordem, consejo, instrução. O modo imperativo serve para isso, que ele vai agregar para nós, ele vai se juntar a pronomezinhos complemento, porque uma das regras do uso do pronome complemento é a gente casar ali o imperativo e a regra é que o pronome sempre venha depois do verbo, tá? Quando ele vem ali depois do verbo, a gente não utiliza hífen. Lembre, para que eu uso o hífen em espanhol? Somente para traçar um trajeto Curitiba-Madrid. Aí tem hífen. Ou para separação de sílaba, só. Fora isso, a gente não utiliza hífen para mais nada. Então, neste caso aqui, eu tenho um verbo no modo imperativo. Entregar é uma ordem, é um pedido ou é uma instrução. Entregue, tá? Me, para mim. Lo, alguma coisa. Que eu não sei o que é, porque aqui tá fora de contexto, né? Entrega-me-lo. Então, vamos supor que eu quisesse o teu livro emprestado. Entrega-me-lo. Entregue teu livro para mim, tá? Tudo isso vai ser escrito junto, como tá aqui. E quando acontece isso, que é um caso que não ocorre em português, né? Forma uma palavrona. Por isso daí que nós temos as sobresdrúxulas. E não é só essa, né? A gente tem outras também. Então, qualquer verbo do imperativo que pode ser combinado a dois pronomes vai formar uma palavrona assim? Vai. Por exemplo, vamos lá. Préstamelo. Vamos ver mais um. Cuéntamelo. Olha lá, essa galera toda vem acentuada. Conte, verbo aqui no imperativo, ordem, consejo, petição. Para mim, euzinho aqui, aquilo lá. Conta aquele segredo lá pra mim. Cuéntamelo. Ok, tá? Tudo juntinho, não se separa por hífen. Como não se separa por hífen, forma uma mega palavra. Esta mega palavra se chamará sobresdrúxula, é a sílaba tônica estará lá e elas sempre são acentuadas. Então, vamos revisar? Agudas, quais eu acentuo? Terminadas em vocal N ou S. Graves, quais acentuo? Terminadas em consonantes que não seja N ou S. Joia? Esdrúxulas, terceira sílaba. Acentuo quais? Todas! Que beleza! Médico, clássico, mágico. E sobre as esdrúxulas também, todas acentuadas. Então, encontrou um palavrão lá, gigantesca lá a palavra? Acentuei, tá? E aí, a gente também tem um casinho especial, que é tilde diacrítica. Porque, geralmente, quando a gente está trabalhando esta aula aqui de acentuação, alguém eventualmente pergunta, né, mas e os monossílabos? Como é que eles entram nessa jogada, né? Monossílabos não levam acento, exceto em alguns casos, que é o caso que nós vamos ver agora. E essa galerinha aqui, não esqueça aqui, ó, a palavra grave também pode existir palavra grave sem acento, tá? Pode. Por exemplo, lá, um exemplinho só da grave lá, antes que eu esqueça. Cocina. Ó, cocina. Por que ela não é acentuada? Porque ela está terminada em vogal. Qual é a regra? Ela tem que ser terminada em consonante. Ok? Então, antes de tilde. Tilde diacrítica. Tilde diacrítica significa acento diferencial. Marca lá. Tira uma fotinho. Faz como você quiser. Então, ele diz assim para nós aqui. Mas é o que eu estava te falando agora sobre monossílabos, tá? Algunas palabras, especialmente las monosílabas, pueden tener dos significados o cumplir funciones distintas en el enunciado. Cuando acentuamos una monossílaba, llamamos tilde diacrítica ou diferencial. Eu costumo chamá-las de
Gêmeas univitelinas da língua espanhola. Por quê? Gêmeas idênticas, tá? Gêmeas idênticas. Como é que faz, então? Quando a pessoa tem lá filhos gêmeos idênticos, veja bem, quando é recém-nascido, ninguém sabe quem é um, quem é outro. É verdade esse bilhete, tá? Como é que vai fazer para distinguir um e outro, para saber se não está amamentando só uma criança e a outra não? Ah, vai colocar um brinquinho verde numa, amarelinho na outra, não é? Um bonezinho, babadorzinho, tip-top de outra cor, essas coisas, né, gente? Como é que faz isso na língua? Em la lengua se hace assim. Tilde, acentua. Então guarde isso. Em língua espanhola, não se acentuam os monossílabos, excepto se tienen outra palavra, existe outra palavra igual, aí temos que acentuá-la para diferenciá-la de la outra que tem outra função, vale? Este acento se chamará tilde diacrítico, acento diferencial. Então veja bem, é um detalhezinho que vai ter nela que não vai ter na outra, porque elas têm funções diferentes, funções distintas. Começamos com el pronombre personal. Ele. Então coloca lá, eu não lembro o que é ele com acento. É ele. El artículo, o. El libro es bueno. O livro é bom. Quando é o, não leva acento. Aún. Sinônimo de todavia. Todavia significa, só relembrando, ainda. Então, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. E aún sem acento, sinônimo de incluso. Aún cansada, trabalhou. Mesmo cansada, ela trabalhou. E eu fecho aqui com o T. T acentuado é chá. Infusión, tá aqui, ó, infusión. É chá. Quero um té. Eu quero um chá. E o que não leva acento é o quê? Aqui eu até usei assim para ficar bem claro para você, ó. Quero um té, quero um chá, e esse aqui é te quero. Você já entendeu quem que é o te aqui, né? Pronombre. Fácil. Já tá substituindo pessoa aqui, ó. Então ele não leva acento. Não temos só esses, você tem uma tabelinha grande aí de acento diferencial com outras palabritas que são hermanas, gemelas, idênticas. Só que têm funções distintas, funções diferentes. Joia? Então, ficamos por aqui hoje com a nossa tilde diacrítica. Hasta luego!